Vamos de papo de fono para fono por aqui hoje. Faz tempo que eu não trago esse quadro aqui no canal, né? Hoje eu quero falar com vocês sobre processos fonológicos. Você que é fonoaudiólogo, que trabalha com fala infantil, avalia também se o processo fonológico é produtivo ou não é na hora de analisar a fala de uma criança? Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Vem comigo! Vou começar definindo para vocês o que é processo fonológico. Os processos fonológicos são as simplificações que as crianças fazem na fala quando elas ainda não conseguem pronunciar determinado som da forma adequada, mas ela tenta aproximar ao máximo a pronúncia dela do que deveria ser. Por exemplo, quando ela vai falar prato e ela fala pato. Ela ainda não consegue produzir esse R dos encontros consonantais, mas ela tenta produzir a palavra o mais próximo possível do que seria correto. Então, ela está fazendo um processo fonológico. Mas aí, você que é fonoaudiólogo pode estar se perguntando, mas isso não é uma omissão? O que seria processo fonológico? Como assim? Eu vou te explicar. Quando chega uma criança para nós com queixa de fala, além de fazer aquela análise tradicional, que eu vou observar cada som da fala que a criança substitui ou que ela omite, fazer um quadro fonêmico de todo, o cenário ali da fala dela, eu tenho que fazer também uma análise dos processos fonológicos que ela apresenta. Vamos exemplificar de forma prática. Chegou para você uma criança que troca sistematicamente o som do F pelo som do P. Então, ao invés de dizer faca, ela fala paca. E aí você foi fazer a análise tradicional e você viu que ela sempre substitui o som do F pelo P em todas as palavras. Ela faz isso de forma sistemática. Tudo bem, essa é uma análise importante para eu saber que eu preciso trabalhar o som do F com ela. Porém, quando você faz uma análise de processos fonológicos, você vai ver também se essa criança não está substituindo toda uma classe de sons por outra. Vamos exemplificar de forma prática de novo. O som do F é um som fricativo, certo? Assim como o som do S, o som do Z, o som do J, J, e o som do CH, ou X, X. O som do P é um som plosivo, P, assim como o B, B, como o M, M, como o T e o D, T, D. Quando você vai fazer a análise tradicional dessa criança e você percebe que ela está trocando vários sons fricativos por sons plosivos, é a hora de fazer uma análise mais minuciosa dos processos fonológicos. Por quê? Pode ser que ela não esteja simplesmente trocando o som do F por P. Ela está trocando uma classe de sons fricativos por outra classe de sons que são os plosivos. E aí ela está fazendo o que nós chamamos de um processo fonológico produtivo. E esse processo fonológico especificamente, de trocar fricativos por plosivos, se chama plosivação de fricativas. Ela está fazendo isso de forma produtiva e talvez na nossa intervenção, muito mais do que trabalhar individualmente essa troca de F por P, eu vou precisar trabalhar de forma mais abrangente essa classe de sons que ela está trocando por outra classe de sons. Entendeu? Existem processos fonológicos que são normais, que fazem parte do desenvolvimento típico de fala, como, por exemplo, a redução de sílaba. Esse é um que eu recebo muito aqui no canal, os pais falando assim pra mim: eu pedi pro meu filho falar bola e ele só falou bó. Eu pedi pra minha filha falar boneca e ela só falou eca ou só falou cá. É normal isso? Ou será que ela tá com algum problema de fala? É um processo normal lá no comecinho do desenvolvimento, até os 2 anos e meio no máximo. Inclusive eu já gravei vídeo sobre isso, vou deixar a sugestão aqui em cima. Além da redução de sílaba, eu tenho também a harmonia consonantal. Então, quando a criança pega uma palavra e contamina essa palavra com sons que já existem na própria palavra. Exemplo, ela vai falar pipoca e ao invés de falar pipoca, ela diz pipopa. Como tinham 2 P's nas sílabas anteriores, ela acabou harmonizando, vamos dizer assim, e usando o P na última sílaba também. Tem a plosivação de fricativas, que foi esse que eu exemplifiquei aqui. Então, quando a criança transforma a maioria dos sons fricativos ou todos os sons fricativos em sons plosivos, ou tem a frontalização de velares.
Então, ela vai trazer aqueles sons que são produzidos lá atrás, o K e o G, aqui pra frente, vai falar P, B, T, D. Enfim, são vários os processos fonológicos que fazem parte do desenvolvimento típico, mas é importante analisar qual é a idade da criança que está fazendo esses processos, porque eles fazem parte até uma determinada faixa etária. Depois disso, já levanta também um sinal de alerta de que precisa de intervenção. E nós temos também os processos fonológicos que não fazem parte do desenvolvimento normal de linguagem, que são aquelas trocas surdas e sonoras. Já comentei sobre isso num vídeo aqui no canal também, vou deixar a sugestão aqui em cima. Mas o que seria isso? Sons surdos são aqueles que não têm vibração das pregas vocais, como o F. Se você encostar aqui enquanto faz o som do F, você vai sentir que as pregas vocais não vibram. Ou como o som do S, são sons surdos. E os pares sonoros desses sons são o V, que tem a vibração, e o Z. Tô aqui só exemplificando para vocês. Então, quando a criança substitui, por exemplo, o F e o V são os pares de surdo e sonoro. Quando ela troca F por V ou V por F, não é um processo típico e a gente precisa intervir, independente da idade da criança. Enfim, para resumir, se você, fonoaudiólogo, recebe uma criança com queixa de alteração de fala e você avaliou a linguagem dessa criança, tá ok, percebeu que é só uma questão de produção da fala mesmo, muito além de fazer aquela análise tradicional e ver só quais as substituições e omissões que a criança faz, é importante que você avalie também que tipos de processos fonológicos estão produtivos na fala dessa criança, para que você pense em outras formas de intervenção que não sejam também só aquela forma tradicional. E aí, você que é fonoaudiólogo ou estudante de fonoaudiologia que está me assistindo aqui agora, já sabia disso tudo? Sabe como avaliar os processos fonológicos e usar intervenções focadas nos processos fonológicos para tratar seu paciente? Se você não sabe ou sabe, mas quer aprender mais sobre isso, eu tenho um curso online de avaliação e terapia dos desvios fonológicos completo, onde você vai aprender sobre a teoria do desenvolvimento de fala, como avaliar na prática, usando protocolos cientificamente reconhecidos. Vai aprender não só a avaliar pela análise tradicional, mas também pela análise de processos fonológicos e diversas abordagens de intervenção para poder oferecer o melhor para os pacientes que chegam até você. Se você quiser saber mais sobre o curso, eu vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição desse vídeo. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, inscreva-se aqui no canal caso você ainda não seja inscrito e deixa também saber aqui nos comentários se você já sabia das informações que eu trouxe nesse vídeo, se você já trabalha, já avalia os processos fonológicos ou se você ainda tem curiosidade e quer aprender, que eu vou adorar fazer essa troca com vocês. Me acompanhem também lá no Instagram, @dicasdafono, que eu tô sempre passando algumas dicas e compartilhando informação sobre comunicação humana por lá também. Um beijo e até o próximo vídeo.